E outra coisa é que o castigo, né? Eu acho que é muito importante distinguir mandamento de princípio. Mandamento pressupõe castigo. Se eu matar alguém, eu vou preso. Princípio, ele pressupõe uma atitude positiva, ou seja, o princípio de tratar bem ao outro para que eu não mate. Um tem uma finalidade normativa, é lei. O outro tem um conceito subjetivo. Ele não é autoritário, ele é Sim. subjetivo. Então, eu trabalho, né, com desenvolvimento sustentável, você falou, às vezes tem lá os documentos da ONU que tem sobre vários assuntos, e você começa com os princípios. Seguindo o princípio da integridade, seguindo o princípio da justiça, e aí depois no documento você vai para o que de fato vai ser feito, que é, vamos dizer, o mandamento. Então, são coisas diferentes. Se a gente segue mandamento, a gente vai estar ensinando as pessoas a não fazer o que é errado. Perfeito. Se a gente ensina princípio, a gente vai estar ensinando as pessoas a buscar o que é certo. Só nessa lógica eu já vejo uma necessidade imensa da gente focar naquilo que gera vida e não focar em evitar o que gera morte. Porque senão a gente nunca vai seguir o caminho da vida, a gente vai seguir com medo. Sim. E é por isso que tanta gente hoje dá o dízimo por medo do devorador. Porque a gente segue mandamento, a gente não segue o princípio. O princípio é, cara, como que eu vivo a minha vida por Deus de tal forma que eu não vou nem mensurar a porcentagem. A pessoa não dá por amor, ela dá por imposição. Isso. E se for por imposição, já não segue o que Jesus fala. Que Jesus fala, a Bíblia fala, Deus ama quem dá com alegria. Será que o medo gera alegria? E Jesus fala que o que ele espera é que a gente dê sem esperar nada em troca. Esse é o cristianismo que eu quero seguir. Eu quero seguir uma generosidade tão grande, tão sincera, de que eu não estou esperando a prosperidade por causa da minha doação. Porque isso é barganhar, isso é Jacó. Exato. É tipo Jacó. Deus, se você me der tudo isso, eu vou lá te dar o dízimo, mas me dá, hein? O foco sou eu. Cara, quando que a gente vai entender que o foco não sou eu? O foco é ele, a glória é dele. E o reino, para ele caminhar, ele depende de Ele dinheiro. depende. E aí, Jesus dependeu de dinheiro para que o ministério dele caminhasse. isso é muito lindo, né, cara? Que Jesus, o criador de todo o universo, dono de todo ouro e toda prata, ele escolheu se fazer dependente de mulheres que Sim. davam, em Lucas 8 fala. Isso é maravilhoso, porque mostra que para o reino avançar, existe o privilégio de dar. 2 Coríntios 8:9 fala sobre a igreja da Macedônia, que era pobre, Sim. mas que eles queriam ter o privilégio de compartilhar. Cara, é uma bênção poder ajudar, é uma bênção ser parte de algo dando. Só que se a gente está com medo do devorador e com medo do mandamento de dar, a gente não vai entender o que é de fato ter esse prazer em servir ao corpo de Cristo. E além dos 10%. Sim. Né? Eu acho que Deus chama a gente para uma vida de entrega. Aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Exato. E isso não necessariamente significa tudo da minha conta bancária, significa tudo do meu coração. Tudo que eu tenho como importante para mim. E às vezes quem dá o dízimo faz que nem Amós. Vai lá, dá 10%, fala para todo mundo que fez e Tá vive para ok. si. Exato. E é isso que Deus quer de nós? Não pode ser. Então, eu entendo que a Bíblia ensina a gente. Quando Jesus fala, cara, sobre os preceitos mais importantes, tem alguns teólogos que dizem que ele está ecoando o texto de Amós. Olha que coisa especial, cara. Ele não está ecoando Malaquias, Entendi. ele está ecoando Amós. E na parábola do fariseu e do publicano, é a mesma coisa. Ele Sim. fala, ó, o fariseu vai lá e fala, mas eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo. E aí chega lá o Lucas publicano 18. e o publicano fala, cara, eu preciso de misericórdia, Deus, me Sim. ajuda. E Deus fala, ele sim saiu justificado e o outro não, porque ele se baseou na sua própria capacidade de fazer o bem. Então, bom, isso eu acho que ajuda a gente a enxergar o dízimo não mais como mandamento. E, cara, se essa for a única coisa de contribuição que esse livro trouxer, eu acho que já gera algo muito positivo, porque, Muito legal. porque eu mudei quando eu entendi isso. Eu vivi com culpa. Eu dava com culpa. E se eu dava 9,9%, eu sentia culpa. Porque eu falava, cara, eu não estou seguindo o que a Bíblia diz. Hoje eu entendo, eu preciso seguir com a justiça. Ai de vocês que oprimem os pobres, tal, 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 e vão lá e dão um dízimo. Então, será que eu estou oprimindo o pobre? Será que eu estou pagando um salário justo para o meu funcionário? Será que eu estou sendo correto com as minhas horas de trabalho ali no meu banco de horas? Será que eu estou sendo uma pessoa íntegra? E isso é precioso para Deus, Sim. cara. Isso é muito precioso. Aí, se eu dou o dízimo ou não, se eu dou a oferta ou não, Jesus fala, vai se resolva com o teu irmão antes de dar a oferta. Ele está preocupado com a nossa integridade.
Com o nosso caráter. Os nossos relacionamentos. Né? Exato. E antes da doação numérica, Deus vê a pessoa. Sim. A Bíblia fala que Deus não aceitou a Caim e a sua oferta, mas aceitou a Abel e a sua oferta. A pessoa vem antes. Sim. Da mesma forma, Ananias e Safira. Você acha que eles foram generosos, cara? Falei, Eles foram foram, muito cara. generosos. Eles foram. Pensa aí, alguém vendeu uma casa de 1 milhão e deu 400 mil pra Muita igreja. generosidade. Caramba, 400 pau pra igreja. O que Pedro vira e fala? Vocês estão enganando a Sim. Deus, porque vocês estão buscando reconhecimento. Vocês querem o quê? Vocês Existe querem... outra coisa no coração de vocês. Vocês estão querendo ser os tops aí, que são os generosos. Quero um cargo na O igreja. que você quer com isso, cara? Você tá mentindo pra Deus, não é pros homens. Então, eu tenho... Na Economia do Reino eu falo disso, né? Que a economia do reino ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Quando a gente chegar na eternidade, Deus não vai perguntar assim pra gente, você deu quantos por cento do seu dinheiro pros pobres? Ele vai falar, você teve misericórdia? Você exerceu a misericórdia? Você teve piedade. Você teve né? generosidade? Você cuidou do seu dinheiro como se fosse de Deus e não seu? Você foi mordomo? Você teve sabedoria? Que vai muito além de um número. Quando você deu de beber, quando você deu de comer, olha a métrica quando de você Jesus. deu de vestir, A quando você fez isso por um dos meus pequeninos, você fez por mim. Isso é mais profundo, né? É mais profundo. É mais profundo. Muito mais do que só um dízimo de 10%. E aí o que a gente tem feito muitas vezes, né? Eu digo a gente porque eu fiz por muitos anos da minha vida. Eu quero bater o cartão pra não me sentir culpado. Sim. Eu tô sendo bem sincero. Sim. Ai, tá certo. Mas Deus não nos chama pra uma vida de bater cartão e não sentir culpado, cara. Sim. Deus chama a gente pra um aprofundamento da nossa fé e da nossa sinceridade pra gente chegar ao ponto de falar assim, cara, minha vida é tua, Deus. O que o Senhor quer de mim? Se quiser, tudo que eu tenho é do Senhor. E se você quiser que eu seja um empresário pra ganhar muito dinheiro, pra ser muito generoso, bora.